Vamos falar agora, então, das briófitas. O grupo das briófitas, as plantas classificadas como briófitas. Bom, a palavra briófita vem do grego brio, que significa musgo, e fitos, né? No caso aí sem o S, né? E fito, que significa planta ou vegetal. São plantas frequentemente encontradas em ambientes como no interior das matas, em áreas muito próximas à água, podendo ter espécies tanto na água doce quanto na água marinha. Podem existir algumas espécies presentes em regiões de deserto e outras em regiões frias, mas são poucas espécies que têm essa capacidade de sobreviver em ambientes tão extremos. Possuem cerca de 25 mil espécies e estão distribuídas por praticamente todo o planeta, vivendo fixas em outras plantas, que é uma possibilidade, mas sem sugar nenhum tipo de substância delas, e podem ser, então, por isso, classificadas como epífitas, que são plantas que usam outra planta como suporte, simplesmente para poder se apoiar. As mesmas, assim como é o caso dos líquens, são excelentes indicadores de qualidade ambiental, devido à sua grande sensibilidade a algumas estruturas poluentes, a algumas moléculas de poluentes, dentre elas o dióxido de enxofre, o SO2, que é uma substância que pode ser emitida por chaminés de indústrias ou por veículos movidos a óleo diesel. Vamos falar um pouco da organização corpórea das briófitas. As mesmas são classificadas como plantas avasculares, ou seja, elas não possuem nenhum tipo de vaso condutor de seiva. A seiva não percorre vasos dentro do corpo delas, o que obriga a planta a fazer um transporte mais célula a célula. Uma célula transfere para do lado para a seguinte, e por aí vai. Isso é um processo que traz alguns problemas para esse grupo, no sentido de velocidade, né, de translocamento de substâncias. E acaba sendo um fator limitante no que se refere ao tamanho. A planta não pode ser muito grande, porque aí o processo de transferência de substâncias ficaria muito difícil. Por esse motivo, os maiores representantes das briófitas não passam de 20 centímetros de comprimento. Tamanha simplicidade faz com que a nomenclatura raiz, caule e folhas não seja aplicada ao grupo das plantas, classificadas como briófitas. No caso das briófitas, existe a presença de estruturas similares que são chamadas respectivamente de rizóides, que são pequenos filamentos que prendem a planta ao substrato onde ela se encontra, o cauloide, que é uma pequena haste, geralmente vertical e bastante evidente no corpo da planta, e o filídeo, que são pequenas lâminas verdes e delgadas que lembram as folhas. Então nós temos aqui o filídeo ou filóide, como queiram chamar, o cauloide, que é essa estrutura, essa haste aqui, e o rizóide. Aproveitando a imagem, nós conseguimos ver que essa representação do briófita ela tem duas partes. Uma parte chamada gametófito e uma parte chamada esporófito. Eu peço bastante atenção, pois o gametófito ela é uma parte existente em todos os briófitas, mas o esporófito ela acontecerá somente em uma parte das briófitas que comentaremos daqui a pouco. O esporófito, por sua vez, ele é formado por uma haste que sustenta uma cápsula que, por sua vez, libera esporos para o ambiente. Esse gametófito ele participará efetivamente, junto com o esporófito, em um processo chamado ciclo de vida, ou os processos, os momentos da vida das briófitas. As briófitas, elas dependem de água para sua reprodução, uma vez que os seus gametas masculinos, eles só conseguem se dispersar e alcançar os gametas femininos se estiver dentro d'água. Eles então precisam desse meio líquido para poder tramitar, né, de um lugar para outro, conseguir dispersar-se de uma planta para outra. A sua reprodução ela se dá em duas etapas, em duas fases. Uma fase chamada de sexuada, a que envolve os gametas, e uma outra chamada sexuada.
Por esse motivo, por ter duas fases, duas etapas na sua reprodução, nós podemos dizer que as briófitas elas passam por um processo chamado metagênese ou alternância de geração. Então, toda vez que você ouvir o termo metagênese, que é sinônimo de alternância de geração, é porque aquele grupo biológico ele tem a sua reprodução acontecendo em dois momentos, um momento sexuado e um momento assexuado. A fase sexuada ela tem início com a produção dos gametas nos gametófitos. Os gametófitos, por sua vez, são estruturas haploides, o que significa que as suas células elas só têm a metade dos cromossomos de uma célula normal da espécie, de uma célula diploide. Geralmente, esses gametófitos eles têm o sexo separado. Então, você tem o gametófito masculino e terá o gametófito feminino. Sendo que esse último é o único que vai apresentar aquela estrutura que eu comentei com vocês agora há pouco, o esporófito. Então essa estrutura aqui, ó, o esporófito, ela estará presente única e exclusivamente em gametófitos femininos. Nós vamos descobrir por quê. O gameta masculino, ele é chamado de anterozoide. Então é um nome que lembra um pouco o gameta masculino animal, que é o espermatozoide. Assim também como o gameta masculino animal, o espermatozoide, o anterozoide ele também é flagelado, ou seja, ele tem uma estrutura na célula que dá a ele a mobilidade, garante a ele a locomoção. E ele é formado lá no gametófito em uma estrutura chamada anterídeo. Então, uma estrutura chamada anterídeo produzirá uma célula chamada anterozoide. Já o gameta feminino é denominado de oosfera. Ele é imóvel, ele não sai, ele não tem estruturas locomotoras. E ele é produzido em uma parte do gametófito, né, no caso do gametófito feminino, chamada de arquegônio. Então, o anterídeo produz o anterozoide e o arquegônio produz a oosfera. A fase assexuada ela começa com o esporófito maduro, onde são formadas estruturas denominadas esporângia, que, por sua vez, são recobertas com uma outra estrutura chamada calíptra. Quando maduros, os esporângios liberam os esporos, que podem germinar novos gametófitos, reiniciando assim o processo de reprodução, ou o ciclo. Ao germinar, os esporos originam pequenos filamentos que constituirão uma estrutura chamada protonema, que graças a várias mitoses, por sua vez, originará um novo gametófito masculino ou um gametófito feminino. Aqui na imagem, eu vou tentar então comentar com vocês o que foi textualizado anteriormente, pois eu acredito que olhando a imagem talvez fique um pouco mais fácil de se compreender todo o processo de reprodução das briófitas e entender qual é a fase sexuada e qual é a fase assexuada. Bom, se vocês observarem essa imagem aqui, você tem um gametófito, no caso um gametófito feminino, e acima dele então um esporófito. Como é que eu sei que é um gametófito feminino? Pois só os gametófitos femininos têm a formação desse esporófito. Vocês vão perceber aqui também que o gametófito é uma estrutura haploide e o esporófito é diploide. Daqui a pouco nós talvez compreendemos melhor isso aqui. Vamos partir aqui para a estrutura superior aqui do esporófito, que é a cápsula. Como é um ciclo, é difícil de mostrar onde ele inicia e onde ele termina. Eu posso começar a falar dele em qualquer momento. Então eu vou começar a falar aqui como você tem a estrutura completa do corpo da briófita, talvez fique um tanto quanto menos complexo a compreensão a partir desse ponto. Então aqui na região chamada de cápsula, que é diploide, nós teremos um processo de divisão celular chamado meiose acontecendo. O processo meiótico é um processo no qual células diploides se dividem formando células haploides. No caso em questão, as células haploides são esporos. Então, essa cápsula formará esporos haploides. Esses esporos, quando maduros, são eliminados pelas cápsulas. Esses esporos, quando maduros, então, eles chegam ao solo e germinam. Professor, mas as briófitas não têm semente, mas os esporos,
quando se desenvolvem, têm a mesma nomenclatura da semente. Ele recebe o nome de germinação, esse processo. Então, eles germinam e dão origem a um gametófito. E esse gametófito pode ser tanto masculino quanto feminino. Como é um processo meiótico, metade dos esporos são masculinos e a outra metade é feminina. Então, há a mesma chance de formar um gametófito feminino ou de um gametófito masculino. Quando eles, então, estão prontos, estão maduros, lembrando que os gametófitos são haploides, porque são formados a partir da germinação de um esporo que foi formado, por sua vez, a partir de meiose, né? Então ele é haploide, ele se desenvolvendo, ele terá um anterídeo, quando masculino, e um arquegônio, quando feminino. No anterídeo se formarão os anterozoides. Então, lá no anterídeo, que está aqui representado, haverá um processo de mitose, ou seja, as células vão duplicar-se e formar outras células, mas nesse caso, células especiais, com flagelos, que permitirão a elas a locomoção dentro de meio líquido. Então, o anterídeo vai formar os anterozoides. Quando prontos, esses anterozoides são lançados na água. E aí eles seguem sinais químicos que os levam até o gametófito feminino. E aqui você consegue ver em destaque que no gametófito feminino, o anterozoide, ele chega à parte superior do mesmo, que se chama arquegônio. No arquegônio, nós teremos uma entrada onde alguns anterozoides conseguem penetrar. Mas, no interior dessa estrutura do arquegônio, existe uma única oosfera, que é o gameta feminino, que é imóvel. E apenas um desses anterozoides conseguirá fecundar essa célula chamada de oosfera. Quando então a fecunda, essa célula deixa de ser uma oosfera, essa célula deixa de ser um anterozoide e as duas em conjunto passam a ser uma única estrutura, um zigoto. Esse, por sua vez, começa a sofrer as divisões mitóticas. Esqueci de comentar um detalhe. Como o anterozoide é N e a oosfera é N, o resultado aqui, o zigoto, ele será diploide, ele será 2N. Ao se desenvolver e se tornar um embrião, né, aqui representa-se já o embrião, você tem o destaque para o embrião diploide e o arquegônio N. Ele vai se desenvolver, ele vai formar uma haste aqui que vai subir e dar origem a essa parte aqui, o esporófito 2N. Então, o que vocês estão vendo aqui é algo que se formou aqui em cima. Então, essa imagem aqui é a parte do gametófito feminino aqui dessa briófita. O que está aqui em cima se formou a partir da fecundação. Então, aqui, a parte nova, ou seja, o esporófito, que tem os seus componentes pé, haste e cápsula, ele, por sua vez, quando maduro, realizará o processo meiótico e liberará novamente esporos para o reinício de todo o processo de ciclo de vida das briófitas. Agora, chamo a atenção de vocês para mostrar que essa parte aqui, onde se tem a formação do gametófito e depois esse gametófito libera os anterozoides para irem até o arquegônio, é uma fase sexuada, envolve a troca de gametas, envolve a parte sexual do processo, né, com o sexo masculino e o sexo feminino. Já essa parte de formação dos esporos é uma parte que não envolve a questão de sexos opostos, onde se tem a troca de gametas. Então, podemos chamar, de parte assexuada ou etapa assexuada. Então, nós temos uma etapa sexuada e uma etapa assexuada. Então, nós temos duas gerações acontecendo aqui, alternância de gerações. Bom, mas as briófitas têm outras maneiras de se reproduzir que não somente aquele sistema sexuado que nós vimos. Existem nas briófitas a possibilidade da reprodução assexuada, ou seja, que em nenhum momento envolve gametas. Dentre elas, nós temos o processo chamado fragmentação, onde fragmentos do corpo das briófitas eles se desenvolvem e dão origem a outros indivíduos, que depois se destacam dos mesmos. E temos um processo chamado de gemas
ou propágulos, no qual se formam pequenas estruturas que são arredondadas, lembrando assim pequenas taças chamadas de conceptáculos. Nessa imagem aqui, você vê esses conceptáculos, né, em destaque nas duas fotos em questão. Esses conceptáculos ou taças vão se desenvolver e dar origem a uma nova briófita. Isso é muito comum em briófitas do tipo hepática.